Então, se o Senhor nos abençoar, essa será a nossa primeira aula deste módulo que nós vamos colocar na nossa plataforma de ensino. Amém? Então, você, se precisar falar alguma coisa, em qualquer tempo você levanta a mão, que a gente vai aí, em nome de Jesus, respondendo as tuas dúvidas e assim por diante. Quero ler com vocês o livro de Êxodo, capítulo 12, que diz, é algo que o Senhor também tocou no meu coração nesse tempo, Êxodo capítulo 12, o versículo 3, que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 do mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Ou seja, está querendo ali um cordeiro que dê para toda a família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Então, nós já sabemos, claro, que esse cordeiro de Êxodo capítulo 12, esse cordeiro é exatamente Jesus para nós, mas e depois nós vemos que o próprio cordeiro, também antes da sua morte, ele senta numa mesa e ele participa da mesa com os seus discípulos, visto a importância da mesa, da refeição, da celebração nesta passagem do velho para o novo. E nós estamos nessa atmosfera de passagem do velho para o novo. Então, dentro do velho, do sistema religioso que nós aprendemos, muitos aqui já são crentes há 30 anos, há 40 anos, como eu também. Mas quando eu li esse texto me saltou aos olhos para falar da importância do nosso almoço de Páscoa. A importância de sentarmos à mesa e compartilhar o cordeiro que Deus nos deu. Já temos Jesus, então nós estamos celebrando o que agora? O que Jesus já nos deu, a nova vida que Ele nos deu. E compartilhar com quem? Com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. E é nessa perspectiva, então, que eu quero dizer para vocês que essa escola que nós vamos chamar, e hoje é a aula 1, Reis e Sacerdotes, seja influente em sua esfera. Deus te colocou no lugar e nós vamos falar exatamente deste lugar. Então, essa escola se chamará Escola de Oficiais do Reino. E essa, a aula número 1, eu quero despertar os meus pastores, os meus líderes, para a sua identidade espiritual, que Deus nos elegeu como reis e sacerdotes. Jesus, através de Jesus, nós somos reis e sacerdotes. Nós não somos só sacerdotes, nós somos reis. E no sistema religioso, na igreja em que nós vivemos e fomos ensinados, nós fomos ensinados a viver como sacerdote, aquele que faz a intermediação entre o povo e Deus. A gente sabe orar muito bem, a gente sabe interceder muito bem, a gente sabe falar de modo espiritual muito bem, mas o Senhor não nos fez só como sacerdotes. Ele nos escolheu como reis e sacerdotes. Então nós precisamos, nesse tempo, aprender a viver como reis nesse tempo. E o que um rei faz? É exatamente o que nós temos para essa aula aqui. Deus te colocou numa posição para você reinar. Não só ser rei e sacerdote. E o primeiro ponto que eu trago aqui está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. E se o Senhor nos abençoar, você vai estar vendo aí na tua tela, eu não sei como, mas só se for da vontade dele mesmo, né? Você vai estar vendo na tua tela também aí um slide com o texto, né? E você aí pode, em nome de Jesus,
também ler aí Esther capítulo 4, versículos de 13 a 14, que diz assim: Então disse Mardoqueu que respondesse a Esther: Não pense que você, por estar no palácio, conseguirá escapar mais do que todos os outros judeus, porque se você ficar calada agora, de outra parte virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Olha só, a estratégia de Deus aqui, qual foi então? Influenciar Mardoqueu na questão dele dizer para a Esther que, como uma rainha, na posição de rainha, quando ela então se omite na posição de rainha, ela vai ter consequências, e é o que ele diz para ela: olha, se nessa posição que você está de rainha você se omitir, você vai morrer. Quantas vezes eu e você chega esse momento de você reinar numa determinada posição? Onde Deus te colocou? Lá no supermercado Chama? Onde Deus te colocou como um grande mestre de obra? Ou numa grande empresa de gráfica, como eu estou vendo a Fabrícia aqui? É porque Deus quer que você exerça a autoridade do reino lá naquele lugar. E se Esther se omitisse, Mardoqueu, então, ele dá uma chamada nela. Então, dentro da esfera que Deus te coloca, o Elias, por exemplo, ele foi representar o reino de Deus lá na Bahia esse final de semana. Como representante de Deus, ele tinha responsabilidade de tornar o nome do Senhor grande ali, só pela posição dele estar lá. Deus te colocou numa esfera e nessa esfera você tem responsabilidades a cumprir, porque um rei, ele não pode se omitir das suas responsabilidades. Um rei precisa deixar com que o reino cresça, o reino expanda, o reino tenha paz. E isso acontece quando o rei exerce a sua responsabilidade na esfera com que ele foi colocado. Então, quando falamos de esfera, eu, por exemplo, estou nesse momento na esfera da religião. Eu estou cuidando, eu estou ministrando, eu estou ensinando quem? Os meus pastores, os meus líderes. Eu preciso exercer esta influência, eu preciso te ensinar a reinar. E é dessa maneira que você precisa fazer em todos os lugares aonde você vai estar. Então, o primeiro ponto é o chamado à responsabilidade na sua esfera de atuação. Número 2, a covardia não se encaixa no reino de Deus. Deus já deixou muito claro que lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a covardia não é uma característica de um rei, do reino de Deus. Precisamos ter coragem para influenciar e reinar dentro da esfera que o Senhor nos colocou. Se o Senhor te colocou num grupo de crescimento, você precisa exercer a autoridade ali, porque se você não agir com ousadia e com coragem, você vai ser retirado dessa posição por Deus. 2 Timóteo 1,7 ainda diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, a covardia, ela te tira da influência, porque as pessoas, elas começam a enxergar que você é um líder fraco, que você não exerce e não fala na hora correta o que precisa ser falado. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma educação polida, mas na verdade, no fundo, nós precisamos entender que não é isso que está deixando você de assumir aquela responsabilidade. Você está sendo um covarde e você não está... e eu não digo você, mas o ponto é que a Bíblia
nos diz da importância de nós sermos corajosos. E quantas vezes você não, por exemplo, na esfera da família, você é um pai, precisa corrigir teu filho, e você não corrige. Por que não corrige? Ah, porque eu tenho medo do meu filho fazer determinadas coisas. Isso é o quê? Esse medo é covardia. E Deus colocou você como autoridade na sua casa para você fazer o que precisa ser feito. Número 3, a cultura sem rei e a guerra cultural atual. Em Juízes, capítulo 17, versículo 6, é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo onde cada um quer fazer o que acha que tem que ser feito. E lá em Juízes capítulo 17 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E não é mais ou menos o que a gente está vivendo nos dias de hoje? Né? Não, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu Instagram, eu sou dono do meu celular, eu sou o dono da minha casa e eu faço o que eu quero fazer. É mais ou menos como estavam vivendo no tempo do juízo, porque não tinha rei. E por que nós estamos vivendo nos dias de hoje desta maneira? Por que a cultura atual, a cultura deste mundo está mais ou menos dessa forma? Por quê? Porque está faltando liderança, está faltando líderes. Eu lembro há 10 anos atrás, quando nós tínhamos a denominada escola de líderes, muitos fugiam só pelo nome de ser líder. Falavam, não, eu não quero liderar, eu não quero liderar. E por não querer liderar, hoje nós estamos vivendo num tempo em que nós vemos por que os filhos não estão obedecendo, por que nas empresas nós temos dificuldade de contratar pessoas, por exemplo, da geração Z, né, que está ali entre 20 e 25 anos. Por quê? Porque faltou pais que liderassem, pais que assumissem a responsabilidade. E Israel virou uma bagunça nesse tempo dos juízes. Então, Juízes capítulo 17, versículo 6, e o capítulo 21, versículo 25, diz a mesma coisa. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Na sua casa não pode ser assim. Na nossa igreja não pode ser assim. No teu ministério não pode ser assim. Ah, vamos ver o que cada um acha que tem que ser feito e vamos votar. Num reinado, meus amados, presta atenção aqui. Numa reunião que você vai fazer, não tem que votar nada. Nós estamos vivendo no reino de Deus. No reino de Deus, o líder já buscou a Deus no secreto e já chega com a posição para o povo. Quando você coloca o povo para votar, você está implantando o sistema democrático do mundo. E não é esse sistema democrático que precisa ter no reino de Deus. Você está me ouvindo aqui? Eu preciso que você que está aí me ouça, porque isso é importante. Quando você for fazer a tua reunião com o teu ministério, você tem que ter buscado o Senhor e já ir com as respostas. Você é o rei, você é o que dá a resposta, você é a autoridade de Deus. Não vamos buscar as respostas no povo, não. Você é a resposta. Você é a direção para o povo. Você é rei e você é sacerdote. Vou falar mais uma vez. Aprendemos muito a ser sacerdotes, mas não aprendemos a reinar. Então eu preciso que você aprenda isso. Reis e sacerdotes, seja influente em sua esfera. Um rei, ele tem os seus conselheiros, esses conselheiros ouve o povo e na medida que ele ouve o povo, então ele toma a sua decisão e ele fala para o povo o que ele decidiu. Não esqueça disso, você é rei. Isso em todas as esferas. Falei nas reuniões lá na igreja, mas e a reunião de trabalho? No teu trabalho, você vai reunir as pessoas e perguntar o que eles acham? Ou você já sabe o que tem que ser feito? Nesse tempo, nós precisamos de líderes fortes, precisamos de reis fortes. Deus, ele te chama para ser um rei forte, um marido forte, um pai forte, um líder forte, um trabalhador forte, um presidente
forte, que vai tomar decisões e muitas vezes decisões difíceis que desagrada a você mesmo, mas corresponde e é melhor para o reino de Deus. Amém? Em João 18:36 ainda diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Nós não podemos liderar como aqui. A gente lê muito livro sobre liderança e sabemos que liderança é influência, mas você, como um rei, você precisa usar essa influência no mundo espiritual, lá dentro do teu secreto, para que Deus, ele diga para você o que precisa ser feito. Número 4, fundamentos espirituais do chamado de reis e sacerdotes. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. A identidade de rei e sacerdote, ela é colocada mediante a aliança que Deus fez com o seu povo. Deus nunca quis colocar para Israel um rei. Ele queria que todos reinassem. Olha o que o texto diz aqui para mim: um reino de sacerdotes. Todos sacerdotes, todos reis, todos na mesma posição, e Deus o lideraria. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Nós somos reis e sacerdotes. No mundo espiritual, nós temos autoridade para fazer o que precisa ser feito. Em 1 Pedro 2,9 é o texto que eu estou falando várias vezes aqui. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vai dizer e vai acontecer. Por quê? Porque você é um sacerdote? Não, porque você é um rei. Através de Jesus Cristo. Quando eu ouvi isso, eu mudei a minha forma de pensar. Agora o Senhor virou, como é o termo usado agora, o Senhor virou a chave, ele alinhou. Eu preciso dizer o que precisa ser dito. Então eu preciso que você também caminhe nessa pegada. Olha o que diz aqui, precisamos voltar ao plano original. Esse texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus estava com o povo aonde? Lá no Monte Sinai, com as tábuas da lei. Deus estava elegendo um povo que ia reinar sobre a terra. E um povo que iria ter contato direto com ele, ia ter autoridade dos céus na terra. E essa autoridade nos céus na terra é autoridade de rei, não é autoridade de presidente da república, de presidente de igreja, de presidente de instituição. É de rei. O rei, ele cumpre a palavra, ele faz com que a palavra se cumpra no tempo e na hora correta. Deus quer se revelar a você nesse tempo e você vai ser esse rei extraordinário nesse tempo, e eu quero estar nessa pegada aqui também. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Pastor Lucimar, você levantou a mão, quer falar? Ó, aqui. Veio mudo, eu não consegui ouvir a tua voz agora, mas beleza, parece que não, né? Tá bom, ok. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio para todos sempre. Amém. Nós temos o poder, como a pastora Marli já falou para nós, para de ficar pedindo perdão dos pecados, toma posse do perdão. Porque já foi pago, já está tudo certo. Você só reconhece e toma posse do que já é teu. Você já é rei. Então você precisa conhecer o que? O estatuto, a palavra de Deus,
e ler como rei e trazer à existência aquilo. Quando você estiver orando na esfera da religião, quando você estiver orando por alguém, você precisa, Senhor, a tua palavra diz assim, então se cumpra agora em nome de Jesus. É dessa forma. Ah, Senhor, olha a nossa aflição. Não, não, não. Jesus já fez isso. Jesus é o nosso intercessor. O que eu preciso fazer é acontecer agora em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, ainda diz assim: é para nosso Deus os constituíste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. É um título, não é um título espiritual simbólico, é uma missão prática. Eu preciso reinar, eu preciso mediar, e um rei também, ele precisa legislar. Então, essa figura do rei é muito importante que nós vamos aprender nessa escola de oficiais do reino de Deus a colocar em prática o que um rei faz, o que um oficial do reino faz, porque ele é um rei para o que? Mediar situações, para legislar em determinados momentos de conflito na esfera onde você estiver. Não é só na igreja, não é porque estamos tendo uma reunião de ministério aqui e eu estou falando da igreja. Essa palavra aqui, esse é um curso que nós estamos gravando para qualquer um entender, qualquer crente aceitou Jesus tem que reinar na esfera que ele está. Talvez na esfera política, na esfera dos transportes, na esfera da educação, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá quando você está jogando bola, você vai reinar em todas as situações, você pode trazer existência a determinadas coisas, porque você está lá, Deus te colocou lá, como Deus colocou Esther naquele local para ela reinar, como Deus colocou José também para reinar, e nós precisamos reinar nesse tempo e desfrutar dessa autoridade que Deus nos dá em nome de Jesus. Número 5 agora, a restauração da reforma protestante. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, santos irmãos participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ainda diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A reforma que teve lá com Constantino, o que ele fez? Ele separou a parte do reinado e transformou o quê? A igreja somente no sacerdócio. Somente na figura do quê? Daquela figura religiosa que comanda a igreja, que tem a função de orar e de confessar pecados. Foi excluído de dentro da igreja e de lá para cá a igreja evangélica também herdou isso. Herdou o sacerdote. Quem é o pastor? É o anjo da igreja. É o anjo da igreja que vai o quê? Que vai intermediar ali as nossas orações. Ele vai estudar a palavra e ele vai nos ensinar a palavra. Mas o princípio não era para ser assim. O princípio, Deus quer um povo de reis e sacerdotes. Essa reforma, então, a influência dos reformadores transformou a sociedade. Muitos líderes se afastaram da influência da sociedade e se trancaram dentro das quatro paredes da igreja. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente atue, que nós atuemos como reis e sacerdote, não só dentro da igreja, mas em todas as esferas. Nós somos como agentes infiltrados em todas as esferas da sociedade, para que no tempo certo, como Esther foi usada, nós seremos usados também. Talvez para tirar a tua empresa do buraco, talvez para salvar uma vida lá no leito da morte, você que trabalha no ramo da saúde, você que trabalha no ramo jurídico, para o quê? Para influenciar alguém que está ali à beira de fazer uma besteira na frente de um juiz, você está ali para isso. Nós precisamos, então, nesse tempo em que estamos gravando essa aula, no tempo de cura e libertação, sermos libertos desse pensamento, desse ensino que nós fomos aqui infiltrados. Até na nossa sociedade, né?
até hoje em dia, a gente ouve falar muito que, olha, não se fala de política na igreja. É exatamente disso que a gente está falando. Ah, não se fala de futebol na igreja. Ah, não se fala do que mais da igreja. Nós somos reis, nós reinamos sobre toda a terra. É o que está escrito aqui, Apocalipse 5:10, e eu vou repetir aqui. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e eles, quem? Nós, reinaremos sobre a terra. Nós precisamos e vamos aprender a reinar nesse tempo em nome de Jesus. Número 6, já caminhando para o final aqui. Arrependimento do evangelho centrado em si mesmo. 1 João capítulo 5, versículos de 3 a 5 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, sabe essa história, meus amados, que nós precisamos superar também? Eu não vou assumir uma posição de liderança, eu não vou assumir uma posição de intercessor, eu não vou assumir a gerência da empresa porque vai ser pesado. Tá errado. Não pode ser pesado. É o que o texto diz aqui, ó. Ora, os seus mandamentos não são pesados. O Senhor te colocou para reinar na esfera onde você está, e porque Ele te mandou, não vai ser pesado. Isso torna a vida completamente mais leve. Ah, como é que vai ser a minha reunião amanhã com os diretores da empresa? O Senhor vai colocar as palavras na minha boca, porque foi Ele que me colocou lá. Lembra de Esther de novo? Ela falou, olha, vai ser o que Deus quiser então. E Deus quis salvar aquele povo através de Esther. Deus quer salvar a tua família através de você. Deus quer salvar os teus amigos através de você. Deus quer salvar a tua casa através de você. Deus quer salvar aqueles que estão ao seu redor através de você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e todos aqueles que se relacionarem com você. Esse é um ponto principal. Não vai ser pesado. Porque quando o diabo coloca, você assumiu isso, é por isso que está acontecendo uma retaliação. Não tem retaliação, porque é o Senhor que mandou. O Senhor é a tua retaguarda. O Senhor é a minha retaguarda. Vamos reinar então. Reinar sobre essa dificuldade que apareceu. Se apareceu essa dificuldade, vai aparecer um livramento maior ainda. Se aparecer um boleto grande para pagar, vai ter um aumento de salário desse tamanho, do tamanho do boleto, para você pagar a tua dívida. Por quê? Porque o Senhor que providencia a saída para as nossas situações, porque foi Ele que colocou você aí, aonde você está. Isso tirou um peso das minhas costas muito grande, meus amados. E eu espero que, se fez na minha vida, vai fazer na tua também. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz: aconselho você que compre de mim ouro refinado no fogo, para que se enriqueça, roupas brancas, para que se vista e a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que veja. Nós precisamos desse colírio espiritual para enxergar além da dificuldade o que Deus tem para nós. Esse texto ficou claro. Eu preciso buscar no secreto, Senhor, abre os meus olhos porque eu não estou vendo saída. Mas eu preciso reinar sobre essa situação. Então bota aí esse colírio no meu olho para que eu possa ver e que a minha vergonha, que o meu erro. Rei também erra. Rei também toma decisões erradas na vida. Mas a vergonha do rei não precisa ser exposta, porque Deus está falando aqui que Ele pode transformar isso e pode mostrar para você a saída. Tem uma saída. Tem um caminho bom. Agora, se você não assume a posição de rei,
Rei nunca pode ser vítima, porque rei é a autoridade máxima do reino. Tudo que acontece no reino é por conta do rei. Tudo que acontece na sua casa é por tua conta. Agora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem para o reinado do Senhor. Quem vive para o reinado dele, vive pela sua vontade. Então, todas as coisas, as boas e ruins, vão colaborar para o bem. E se eu estou debaixo dessa ordenança, eu quero viver intensamente isso. Mas eu preciso entender, não é só orar, não é só ser o sacerdote, eu preciso reinar. Preciso levantar a cabeça, preciso continuar perseguindo o que Deus tem para mim, para o reino que na situação e na esfera, o que ele quer. Tem que deixar claro. E esse texto de Apocalipse eu nunca tinha lido com essa revelação e o Senhor me revelou. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo. Ouro puro. Ouro puro. O que é ouro? Ouro é aquilo que reluz, é aquilo que vale. O ouro nos últimos anos foi o que mais valorizou. O que mais valorizou nos últimos anos foi o ouro, porque o ouro é algo real, é algo do mundo físico, não é uma ação de banco, não é um título público que paga juro, porque isso podem não pagar, podem dar calote. Agora, aquele que tem ouro na mão, ele tem um ativo fixo e real. Deus, ele te deu ouro como realeza e ele quer abrir os teus olhos para que você o quê? Enxergue a tua necessidade. Olha no espelho e fala, eu vou reinar sobre essa situação. Eu vou reinar em todas as situações que vier na minha frente. Eu não vou deixar de fazer o que precisa ser feito. Meus amados, o Senhor já tem nos falado, olha, você precisa botar a tua cara, precisa aparecer, porque o meu reino precisa crescer. Eu fiz você com olhos bonitos, fiz você com rosto bonito, fiz você um rei e sacerdote, coloquei você para sentar junto de pessoas bonitas, para quê? Para que você faça o meu nome grande. E eu estava até pensando nisso, será que eu posso gravar um vídeo falando isso? Qual o tamanho do teu Deus? E é isso. O que você tem feito do teu Deus? Um Deus grande, que no meio da dificuldade você afrouxa, ou no meio da dificuldade você fala, o Senhor vai me dar um livramento, vai me dar uma saída, eu não sei como, mas Ele vai me mostrar. Como mostrou para Esther, Ele também vai mostrar para mim e para você as saídas em nome de Jesus. E aqui então, já vindo para a aplicação e a conclusão, você não foi chamado para apenas, meus amados, ir à igreja. A sua função é para você reinar e ser sacerdote da palavra dele na esfera aonde você está. Na igreja você vai para ouvir isso que você está ouvindo, mas você sai da igreja para exercer a autoridade que Deus te deu. Quando você pegar o teu olerite, eu não sei se tem olerite, eu não sei como é que é hoje em dia, né? Mas você pega lá, que faz tempo que eu não vejo um negócio desse. Eu até que gostava bastante nesse dia, mas eu não vejo mais. Você tem que pegar o teu olerite e falar, olha, mês que vem vai vir com 20% a mais. Você tem autoridade para isso. Aí chega no mês que vem, você não viu esses 20% a mais. Mas Deus vai fazer que esse dinheiro renda 20% a mais. De que maneira? Não sei, mas Ele vai fazer. Porque saiu da tua boca, você é rei, você comanda. E eu tô falando, eu posso falar de várias, você pode orar pela tua aliança. Olha, o meu casamento tá assim, assim, assado, tô enfrentando dificuldade. Não, o Senhor tem uma aliança comigo, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu tomo posse da aliança, o meu casamento é uma bênção. Amanhã minha esposa vai estar diferente, em nome de Jesus. É tomar posse, é exercer essa autoridade, exercer influência no reino que está à sua volta. Influência da tua mente. Você tem que influenciar a tua mente para que a tua mente possa influenciar os outros que estão ao seu redor. Então, abandone qualquer evangelho, como nós estamos falando, centrado no eu. Eu vou fazer, eu não consigo. Não é você. É aquele que te enviou. É aquele que te dá cobertura. Foi em João capítulo 1, versículo 13, diz que você nasceu na vontade de Deus. Não foi você que escolheu e declarou Jesus como o Senhor e Salvador na sua vida. João capítulo 1, versículo 12, diz que você nasceu da vontade de Deus.
né? João 1,12 diz: a todos quantos aqueles receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas o versículo 13 que diz que nasceram da vontade do próprio Deus. Então, primeiro Deus desejou te chamar, influenciou teu coração para que você o aceitasse. Aceitasse para quê? Para ficar chorando engano? Não, para reinar. Você é um rei e sacerdote deste tempo. Então, assuma a sua identidade real, se vista melhor, ande melhor, coma melhor, faça melhor. Rei não faz trambique, rei não participa de trambique, rei quer as coisas certas. Porque se ele é um rei trambiqueiro, vai passar para todo o reinado trambicagem. E não é o que nós queremos. Reine na sua casa, reine no seu ministério, reine na sua empresa, reine na sua escola. Seja você, além do rei, o elo de ligação. Aí na tua mesa você ora e abençoa a tua família no domingo, por quê? Porque a família enxerga você o líder da família, o rei da família. E todo rei vai ter uma rainha, e você vai liderar ali, e ali sim você vai o quê? Exercer o teu sacerdócio, elevando ao Senhor a tua oração, abençoando e trazendo do mundo espiritual para o mundo natural, e você vai reinar, vai governar sobre todas as situações. Então hoje, diante de Deus, se posicione: Senhor, eu recebo o meu chamado como rei e sacerdote. Eu não quero apenas mais resolver problemas, eu quero viver para manifestar o teu reino, a tua autoridade aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu fui muito impactado com isso que eu li, que eu aprendi, e eu quero que você também, eu quero orar por você agora, para que você exerça no campo que você foi chamado, tá? No campo que você foi chamado, na esfera que você foi chamado, em todas as esferas você tem que ser, na academia você tem que ser abençoado. No trabalho, no ministério, eu quero abençoar a tua vida agora em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, nós te agradecemos por esta primeira aula que tivemos e por essa reunião que eu estou fazendo com os meus pastores e líderes, Pai. Seja influente em sua esfera, assuma a sua posição no reinado. Você é o rei, você domina não por pessoas, nós não dominamos pessoas, mas nós dominamos, Pai, este mundo, as situações, nós influenciamos a sociedade, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e eu abençoo, Pai, desde o menor até o maior, Pai, todos esses que estão ouvindo o som da minha voz, que sejam abençoados, que sejam, Pai, renovados por Ti e que tenham um mês de abril extraordinário na presença do Senhor. E todos aqueles que estão ouvindo agora, ouvindo e assistindo esta aula na nossa plataforma de ensino, que seja abençoados por Ti, Pai, e que eles possam exercer esta autoridade em nome de Jesus. Amém e amém e amém.